Boa noite, pessoal. Vamos trabalhar hoje com máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Todos vocês já estudaram as definições, sabem muito bem o que é, então nós vamos dar apenas um tratamento aritmético, né? Aquelas formas de encontrar o MDC e o MMC, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, continua sendo feito da mesma maneira. Aqui nós vamos apenas dar um tratamento mais afinado do conteúdo, né? O máximo divisor comum, ele tem por definição que dois números A e B naturais, né? Um número D, também um número natural, se diz máximo divisor comum de A e B se ele satisfazer essas duas condições. Então, quer dizer que ele vai ser o maior divisor comum se ele dividir tanto A quanto B, e se C é um divisor natural de A e de B, então C também é um divisor natural de D. Então quer dizer o seguinte, que o máximo divisor comum é aquele, você vai pegar os divisores de A, os divisores de B, e aqueles que são com, você vai, o máximo divisor comum é o maior deles. Então essas duas definições, elas me garantem esta condição. Então, usaremos a notação de MDC de A e B para indicar o máximo divisor comum dos números naturais A e B. O máximo divisor comum dos números 0 e B, quer dizer que o 0 e o B, então vai ser sempre o B, né? Então, isso porque o B divide tanto o 0 como o B também divide o B também, né? E se qualquer outro divisor natural de C e B, no caso aí, nós vamos ter que o C vai dividir o B, tá certo? 4 proposições e 3 colorários, né? Então, essas proposições, as demonstrações delas estão no livro, né? É bom vocês dar uma observada como que chegar nessas proposições, e essas proposições vão servir para vocês resolver os exercícios propostos pelo livro, tá certo? Então, primeira proposição, se o A divide B, então o M e B é o próprio A. Isso quando A divide. A segunda, se A é igual a BQ mais R, e o MDC de A e B for D, então nós vamos ter o quê? Que o D vai ser o R, quer dizer que o MDC de B e do resto vai ser o próprio D, quer dizer que não vai alterar em nada. E se o D for o MDC de B e R, então o D vai ser também o MDC de A e B, quer dizer que ele vai provar a ida e vai provar a volta, né? Ó, dois números naturais A e B se diz primos entre si, quando o MDC entre eles for igual a 1. Nesse caso, disse que A é primo com B e vice-versa. Daqui a pouco nós vamos ver a definição de número primo. Nós estamos pegando dois números e quando o MDC entre eles for igual a 1, nós dizemos que eles são primos entre si. Não quer dizer que eles são primos. Por exemplo, você poderia pegar o 5 e o 6. O MDC de 5 e 6 é igual a 1. Porque todo número consecutivo, eles são primos entre si. Por exemplo, o 6 e o 7, o 15 e o 16. Então, todo números consecutivos, eles são primos entre si. Isso é uma definição, está também lá lá no livro, né? Se D for o MDC de A e B, então o MDC de SA e SB vai ser SD. Quer dizer, se eu multiplicar tanto A como B por um número natural, então o MDC dos números encontrados vão ser S vezes o MDC dos números anteriores da multiplicação. Agora nós vamos ter 3 colorários que são definições imediatas das proposições ou dos teoremas, né? Nós temos se A e B pertencem ao conjunto dos naturais não nulo, se I D é igual a MDC de A e B, então quer dizer o quê? Que o MDC de A sobre D e B sobre D é igual a 1. Quer dizer que se você pegar
os números A e D e dividir por D, o MDC deles vão ser 1. Quer dizer que o maior divisor é 1. E o que isso quer dizer? Que A sobre D e B sobre D são primos entre si. Se A divide BC e o MDC de A e B é igual a 1, então quer dizer que A divide C. Quer dizer o seguinte, ó, se A dividir B e C e o MDC, o maior divisor comum de A e B, for 1, então automaticamente o A vai ter que dividir o C, porque na verdade o A divide o produto. Se o A divide o produto e o A não divide B, então ele vai ter que dividir o C. Se A e B são divisores e C diferente de 0, então o MDC de A e B é igual a 1. Então, quer dizer que AB divide C, tá certo? Então, quer dizer que isso quando o MDC de A e B for iguais a 1, tá certo? Então, nós temos uma observação. A observação diz o seguinte, que trabalhar com MDC de 3 ou mais número é bem simples. Quer dizer que você vai trabalhando de 2 em 2 e depois vai estendendo. Então, podemos encontrar o MDC de 3 ou mais números, não apenas de 2. Depois nós vamos entrar na parte do mínimo múltiplo comum. Na aula anterior, nós vimos as definições de divisor e de múltiplo. Nós vimos que as definições delas estão bem relacionadas. Quando eu trabalho com divisor, o objetivo meu é encontrar o maior número que divide 2 ou mais números. Quando eu trabalho com mínimo múltiplo, a ideia minha é encontrar o menor múltiplo comum a 2 ou mais números, tá certo? Então, nós dizemos que M, dois números naturais, quando A divide o M, B divide o M, quer dizer que tanto A quanto B divide o M. Então, quer dizer que M é múltiplo de A, é múltiplo de B. E se você pegar outros múltiplos de A e B, quer dizer que A divide M' e B divide M', quer dizer que automaticamente que esse menor múltiplo meu vai dividir o M', tá certo? Então quer dizer o seguinte, que o meu múltiplo, o menor múltiplo comum, ele é divisor de qualquer múltiplo de A e B, né? Aí todo múltiplo de A e B é também um múltiplo de M, quer dizer que ele é o menor múltiplo de todos, quer dizer que você vai encontrar todos os múltiplos comuns encontra todos os múltiplos de A, todos os múltiplos de B, encontra os comuns. Então, pegar o menor que é comum vai ser o MMC, e todos os demais múltiplos vão ser múltiplos também desse mínimo, desse M, que é o menor múltiplo comum. Então, usaremos a notação MMC de A e B para designar o mínimo múltiplo comum, e o menor múltiplo comum de 0 e B é igual a 0. Às vezes vai gerar um pouco de estranheza, né? Mas lá na definição atrás ele define que 0 divide 0, né? Então, por definição, que é um colorário, aí nós vamos ter esta propriedade, né? Aqui também, quando nós trabalhamos com mínimo múltiplo comum, nós vamos trabalhar com duas proposições e um colorário, tá certo? A primeira proposição diz o seguinte, ó, para as quaisquer A e B pertencentes aos naturais não nulo, se D é o MDC, aqui é o MDC, o mínimo divisor, máximo divisor comum. Então, M é igual a B dividido por D, é o mínimo múltiplo comum. Então, quer dizer o seguinte, se D é igual ao divisor, o maior divisor comum de A e B, se você dividir AB, o produto de AB, por D, você vai encontrar o menor múltiplo comum, tá certo? Um colorário que nós temos é, se A e B são primos entre si, é igual a vezes B. Quer dizer que aquele D anterior é igual a 1 e A vezes B dividido por 1 é igual ao próprio, tá certo? A segunda e última propriedade diz o seguinte, se M é igual a MMC de A e B, então M, quando eu multiplico o A e o B por S, o mínimo múltiplo comum de SA e SB vai ser o SM, quer dizer que vai ser o anterior vezes M. Assim como nós falamos no MDC,
nós podemos encontrar também de 3 ou mais número. E a maneira é a mesma. Você encontra de 2 em 2 e vai encontrando até resolver. Tá certo? Nessa questão nós temos a resolução do exercício 62 até o 86, né? Então, qualquer coisa nós vamos estar à disposição na aula, tá certo?